durante os 12 primeiros anos do nosso ministério, eu estive aí junto, apoiando, trabalhando no começo da igreja. Para aqueles que não sabem, nós fomos enviados para cá. A Dani veio um ano antes de mim, porque eu tinha apenas 16 anos. E depois, logo, eu me casei com 17. Quando eu cheguei aqui, era uma igreja pequena, nós tínhamos que fazer muitas coisas. E eu o ajudei em tudo, mas tinha uma coisa que era impossível para mim. Durante 12 anos, eu jamais consegui pegar esse microfone e ministrar ao culto. E quantas vezes eu me lembro que Dani falava: Nainha, por favor, hoje eu preciso que você pregue a igreja. Eu não vou poder estar, eu vou estar viajando. E havia uma impossibilidade na minha vida. Na verdade, algumas cadeias de alma. E durante 12 anos, ele ouviu da minha boca: não, é impossível. Eu não consigo, me peça para eu fazer qualquer coisa, menos pregar a igreja, porque isso eu não consigo. Até que um dia eu fui a um encontro com Deus. E você que já foi ao encontro com Deus, sabe que o encontro com Deus é? Depois de 12 anos no ministério, eu fui ao encontro com Deus. E ali eu pude entender algumas coisas. E Deus quebrou essas cadeias na minha vida. E ali no meu encontro com Deus, eu fiz uma aliança com Deus de sim. Eu não sei se você já fez uma aliança de sim com Deus. Quando Deus chega e pode mudar os seus planos, pode reverter a ordem das coisas, você entrega tudo ao comando, ao controle dele. Normalmente nós escrevemos aquilo que queremos ser, aquilo que gostamos de ter, e falamos: Deus, defere aí, assina aí para mim. Mas aquele dia eu rasguei a minha folha, cheia de coisas que eu podia ou não podia fazer, queria ou não queria fazer, e eu dei para Deus uma folha em branco assinada: sim, Senhor, Mônica Figueira, agora o Senhor vai falar aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu tenho que ser, e jamais eu vou dizer o não ao Senhor. E é por isso que eu estou aqui, porque desde então, eu não sei o que aconteceu, aliás, eu sei. Quando nós nos entregamos inteiramente para Deus, sem reservas, quando nós fazemos uma aliança de sim com Deus, você vai começar a ver a Deus te usar de uma maneira sobrenatural. Então, eu sei que o fato de eu estar aqui é uma prova que o poder de Deus age assim como a apóstola Edmundo ontem falou, era impossível, todos menos ele. E quando eu me vejo pregando aqui, não só aqui, em tantos lugares, eu posso falar: Deus, é tua glória, porque eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu era. Então, se eu estou aqui, eu quero lhe incentivar principalmente a você, mulher, que talvez fique amarrada nos seus argumentos, nos seus sentimentos de incapacidade, nas comparações. Eu era amarrada em desempenho por resultado. Para mim importava muito resultado, até que Deus quebrou essas cadeias. Então eu costumo dizer que eu não estou muito interessado na nota que vocês vão me dar quando eu ministro aqui, ou qualquer que seja o homem. Eu estou interessada em ver o sorriso no rosto do meu Deus, aquele que me chamou, e ver o seu aplauso nos céus. É isso que eu quero ver. Então não me importo mais aquilo que antes me segurava, o que os homens vão pensar, que nota vão me dar diante daqueles que têm subido aqui e pregado, essas palavras, desse banquete que nós temos recebido aqui esses dias. Eu fico pensando: meu Deus, que ajuda, que contribuição, vai ser muito pouco que eu posso fazer, no máximo eu vou ganhar aí um 6, um 5, um 4. Deus falou: não importa a nota dos homens, eu quero que você faça aquilo que eu te mandei fazer. Então, jogue por terra os seus argumentos hoje. Homem, mulher, se Deus te mandou fazer, custe o que custar. Ainda que seja diferente, ainda que você seja o primeiro, ainda que você tenha que se arriscar muito, faça. Dê o primeiro passo e você vai ver água se abrindo, Deus se movendo, o sobrenatural de Deus acontecendo através da sua vida, milagres, os dons se manifestando. Deus só precisa da sua aliança de sim. Será que tem alguém aqui que fala: sim, Senhor? Será que você pode pegar a sua folha escrita, os seus argumentos, rasgá-lo hoje no altar e falar, entregar para Deus uma folha em branco, assinada, dizendo: sim, Senhor, eis-me aqui, faça o que o Senhor bem quiser na minha vida? Eu imagino que seja por isso que eu estou aqui, para poder inspirar alguns. Mas já que eu estou aqui, vamos lá, né?
estava buscando a Deus a respeito do que compartilhar. A Dani falou, não esquece, não é uma pregação, ok? É só uma meditação. Aí está na minha cabeça, é só uma meditação. É só uma meditação. Porque até então, 12 anos sem falar, e parece que agora eu quero colocar em dia aqueles 12 anos, e é difícil deixar esse microfone. E eu estou aqui, é só uma meditação, é só uma meditação. Então vamos lá. O versículo proposto para essa revisão é: contemplai-o e sereis iluminados. E eu parei para meditar, descer profundo nesse versículo e ler esse versículo no seu original. E eu vi que esse verbo, iluminados, que na verdade em hebraico é nahar, ele significa uma forma ativa e não passiva da luz. É quando você não apenas recebe a luz, mas você reflete a luz. É diferente de outros verbos usados na Bíblia, que significa resplandecer, alumiar, quando alguém dá a sua luz. Mas nesse caso aqui, contemplai-o e sereis iluminados. Quando paramos para contemplar a Deus, não é que apenas nós recebemos a sua luz, mas é que nós refletimos a sua luz. Exatamente o que significa esse verbo em hebraico é brilhar, irradiar, iluminar, ser radiante, fluir. Muitas vezes é usado para as águas que fluem. Então eu quero que você entenda que quando você para contemplar o Senhor, para olhar ao Senhor face a face, como nós acabamos de cantar aqui, algo tem que acontecer em você que atinja as outras pessoas, porque começa a fluir, não apenas a entrar. E eu não consigo entender muitas pessoas que passam horas no seu quarto olhando para Deus, tentando encontrá-lo, conhecê-lo melhor. Mas as pessoas que estão à sua volta não conseguem receber da luz que Ele tanto diz encontrar no seu quarto. E eu estou aqui hoje, queridos, para perguntar primeiro para mim, essa semana eu tenho refletido nisso. Será que eu tenho contemplado Deus como Ele é? O que nós temos visto? Porque quando contemplamos o Senhor, a Bíblia fala, contemplai-o. E a resposta, o resultado é, e você vai irradiar, e você vai transbordar, vai fluir alguma coisa. As pessoas vão receber de nós alguma coisa. E se tudo aquilo que nós fazemos quando olhamos para Deus é receber mais, é ser mais para nós mesmos, eu pergunto, será que nós estamos contemplando a pessoa certa? Porque quando contemplamos a Deus, nós irradiamos alguma coisa que sai de nós e pode alcançar o outro. Essa semana eu estava no carro e veio um temor no meu coração. Falei, Deus, eu comecei a chorar, porque eu falei, Deus, me livra dos enganos. Eu não sei por que esse pensamento entrou na minha cabeça, eu não lembro direito. Mas eu comecei a falar, Senhor, me livra de todo engano. Traz a tua luz e a tua verdade para dentro de mim. Eu não quero estar enganada em nada. Na minha visão do Senhor, na minha visão de mim mesmo, na minha visão do meu chamado, na minha visão da igreja. Porque, irmãos, é tão sutil o engano. Esse é o pior de todos os problemas do ser humano. Porque quando nós estamos enganados, nós não temos chance de chegar à verdade alguma, de mudarmos. Simplesmente ao engano, você crê naquilo. E a minha oração tem sido, Senhor, me livra do engano. Será que aquilo que estamos contemplando é Deus mesmo, é apenas uma religião? Será que vemos o seu coração, os seus olhos? Ou estamos apenas olhando para normas, regras? Porque quando olhamos o Senhor Deus, não apenas nós somos abençoados, mas algo flui dentro de nós para abençoar outros. Esse é o propósito de Deus para nós desde o começo. Ele falou, multiplicai e enchei a terra. Deus quis, vocês vão encher a terra com a minha imagem. Nós somos criados à imagem de Deus. E Deus falou, vocês vão refletir. Nós não somos Deus, nós refletimos Deus. E Deus falou, por favor, encham a terra, reflitam a minha imagem em toda a terra. Esse era o alvo de Deus, que algo saísse de nós e que as pessoas, a terra, na verdade, percebessem Deus em nós.
Eu gosto da versão da Mensagem, Gênesis 1, versículo 26, 27, diz assim: Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, de forma que reflitam a nossa natureza. De forma que reflitam a nossa natureza. Esse era o alvo de Deus desde sempre. Não é que Deus nos desse cada vez mais para que aquilo que dele ficasse apenas em nós, mas que nós refletíssemos a sua imagem, para que a natureza, o mundo, o universo e os homens fossem impactados com a sua imagem em nós. E continua falando, e Deus criou os seres humanos, criou-os à semelhança de Deus, refletindo a natureza de Deus. Eu gosto disso. Você foi criado para refletir Deus. Agora, para que essa imagem seja bem vista pelos homens, por que apesar de cada vez mais crescentes os números dos evangélicos no Brasil, a sociedade não tem sido impactada, mudada? Cezinho falou aqui. Porque talvez a imagem que nós estamos refletindo não seja de Deus. Seja da religião. Seja aquilo que cada denominação prega. E porque nós estamos refletindo essa imagem distorcida, que o mundo não consegue ver Deus? Porque nós temos contemplado pouco esse Deus parado para contemplar pouco. Tudo começa quando paramos para vê-lo face a face e deixar o seu fogo em nós queimar. Queimar o que? Todo engano. Quem garante que o Deus que você crê é o Deus verdadeiro? Porque cada um tem criado o seu próprio Deus e tentado mostrar esse Deus. Por isso que há tanta confusão e o mundo não consegue entender. Mas eu não entendo qual que é o Deus verdadeiro. É esse que essa denominação diz? É esse outro? Aonde está esse Deus verdadeiro? Você só vai descobrir quando você parar para contemplá-lo. É na intimidade que o engano sai de dentro de nós, que a verdade entra, que a luz entra. Nós não temos luz própria, é isso que nós temos falado aqui. Contemplar e sereis iluminados. Nós precisamos refletir algo que não é nosso. E nós refletiremos quanto mais recebermos dele. Rapidamente eu quero falar da diferença entre duas mulheres na Bíblia. Uma entendeu o seu propósito de refletir a imagem. De receber para ser, para abençoar, para influenciar, e a outra não. E não por um acaso o nome de uma delas é Estrela. A Estrela entendeu que apesar, porque aquilo que nós chamamos de estrela, que nós vemos no céu à noite, aqueles monte de pontinhos, alguns são estrelas, mas a maioria não, são planetas, não têm luz própria. Eles apenas refletem a luz do sol. Nós somos essa estrela que apenas reflete a luz do sol da justiça. E quanto mais perto você estiver do sol, mais face a face, mais você vai refleti-lo. Vasti, a rainha do império persa, casada com o rei Assuero, um dia foi chamado para estar à presença do rei. Depois de meses que o rei estava ali mostrando todo o seu domínio, toda a sua glória, a sua imagem, aquilo que ele era, aquilo que ele tinha para todo o seu império. 6 meses eles estavam fazendo isso. Depois de uma semana de festa, e no final dessa semana, uma festa regada ao melhor vinho, a tudo de bom e do melhor, luxuosíssima festa. Ele manda chamar a rainha Vasti, a sua mulher. Manda chamar para quê? Nós não temos tempo aqui, eu não tenho, mas você pode ler em casa. Manda chamar para mostrar aos povos a sua formosura, a sua beleza, a sua glória. Traga a rainha Esther com a sua coroa, a sua glória, que eu quero mostrá-la aos povos. E pasmem, a rainha Vasti, perdão. E pasmem, sabe o que a rainha Vasti diz? Eu não vou. Eu não vou. Ela esqueceu que a glória dela, a coroa, quem tinha dado era o rei. Que se não fosse o rei, ela seria ninguém. E por que ela disse que não ia? Porque ela estava dando o seu próprio banquete para as suas convidadas, para as suas mulheres. E aquilo por um momento se tornou mais importante do que o rei. Sabe o que me preocupa? Que hoje a igreja esteja se importando mais com tantas coisas
e se esquecendo de parar para ir de encontro ao rei. A rainha estava ali no seu banquete, onde ela era o centro, entendeu? Onde as coisas eram voltadas para ela. Tudo aquilo que o rei tinha era para o seu benefício. A riqueza do rei, as bênçãos, o clamor, o glamour, a honra, tudo era para se promover. E aquele lugar era bom demais para ser abandonado e ir estar com o rei. E ser mostrado aos povos. Ela disse, eu não vou. Desprezou a presença do rei. E mais do que isso, ela desprezou o propósito da sua função, da sua coroa, da sua glória, daquilo que o rei a tinha feito. Porque ela falou, não importa os povos, o que tenho eu com os povos? Porque a minha beleza, a minha formosura, a minha glória tem que ser mostrada, tem que ser refletida nos povos. Na verdade, ela usava tudo que o rei tinha, as suas joias, os seus perfumes, para ela mesma, para que a glória fosse dela. Meu irmão, não se engane, tudo que Deus te deu, a começar desse ar que você respira, da roupa que você está vestindo, da família que você tem, da igreja que Ele te deu, os seus pastores, tudo é para que os povos sejam abençoados, para que as pessoas que estão à sua volta sejam impactadas. Tudo não é para você, entendeu? Você não é o fim, você é o meio para Deus cumprir o propósito dEle nessa terra. Quantas vezes nós estamos aí distraídos com os banquetes que Deus tem nos dado? Para que tantos dons? Ela desprezou. E você sabe, o rei ficou tão irado. E foi buscar conselho com os seus sábios. E os sábios, os conselheiros, disseram, rei, a partir de hoje, todas as mulheres do reino vão começar a tratar os seus maridos assim. Então essa mulher, ela tem que ser destituída da sua glória, da sua beleza, da sua formosura, do seu lugar de autoridade. E a sua coroa, o seu reino, deve ser dado a alguém melhor do que ela. Ela não entendeu a sua missão, o seu propósito, o propósito da glória de ser iluminada, de ser honrada, de ser santificada. Ela não entendeu. Então, que o rei escolha alguém que seja melhor. Você sabe, Vasti foi desprezada e um concurso foi aberto para a nova rainha. E nesse concurso lá estava escrito Hadassa. Hadassa era uma escrava judia, não tinha brilho, não tinha glória, não tinha pedigree. Ela tinha um passado terrível. Era uma órfã criada por um primo. Provavelmente sofreu abusos, rejeições, discriminação, necessidade. Não tinha nada para oferecer. Assim como nós, um dia o pastor leu aqui a história de Ezequiel 16. Aquilo ali éramos nós. Uma murta, porque Hadassa significa murta, aquela planta do deserto. Nós éramos só isso na vida, mais uma planta no deserto. Mas essa mulher, ela agiu totalmente diferente. Ela entendeu o que era contemplar o rei. E o que era ser iluminado, irradiar, resplandecer. Porque essas mulheres, as candidatas, ficavam na casa das mulheres, se preparando para serem apresentadas ao rei. Porque aquela que o rei gostasse mais, ele estenderia o seu cetro e ela se tornaria rainha. Então as mulheres passavam 6 anos se embelezando com óleo de mirra e mais 6 meses e mais 6 meses em especiarias, perfumes, se embelezando. E ali naquela casa das mulheres tinha tudo. Era o palácio do rei do Oriente. O lugar mais próspero, mais rico que havia. O que teria naquela casa, mulher? Você já parou para pensar? Eu costumo falar, né? Cremes, hidratantes, rejuvenescedores dos melhores. Aquele que você usava e acordava 20 anos mais jovem.
Verdade. Era o rei do mundo. Que ia escolher a sua rainha, com que creme elas estavam se embelezando ali. Com certeza, um que fazia diferença. Não esse que eu uso, não esse que você usa. Que você está crendo que vai amanhecer assim e até hoje nada. Lá tinha esses cremes. Mais do que isso, tinha perfume dos melhores. Pensa, Chanel, Lancôme. O que mais, pessoal? Como? Carolina Herrera, Prada, Boticário. Marcelo vem de lá falando de Boticário. Vai, irmã, aproveita, fala Jequiti. Cadê as irmãs que vendem Jequiti? Jequiti, Mary Kay. Tem gente que está perdendo a oportunidade aí de fazer o marketing. Perfumes dos melhores. Era isso que Esther tinha ali. Roupas, as mais magníficas, maravilhosas, pedraria, tudo. Minha irmã, quando eu falo de sapato, eu fico pensando, eu só queria estar naquele lugar por causa dos sapatos. Sapato, bico fino, bico redondo, salto grosso, chinelinha, rasteirinha, tudo de melhor à vontade. Bijuteria não, você acha que ia ter bijuteria? Joias, tudo, muito brilho, Débora, muito brilho, para você que gosta aí de brilho, tudo do bom e do melhor. E quando a candidata ia se apresentar, ela podia levar da casa das mulheres o que ela queria. Porque se o rei não estendesse o cetro, ela não voltaria para ali. Hadassa era uma escrava, não se esqueça. Nunca tinha tido acesso àquelas coisas. Eu fico imaginando eu lá na hora da minha vez. Quantas malas eu não ia levar? Irmão, só de sapato umas 10, eu acho. Eu trocaria as 3 de joia por mais 3 de sapatos. Sabe o que Esther quis levar da casa das mulheres? Nada. Esther não estava distraída com nada. É interessante essa palavra distraída. O escritor da carta aos Hebreus, quando ele fala assim, olha, se preparem para a carreira proposta por Deus, desembaraçem de todo o pecado, de todo o peso, e sigam perseverantes, para vocês não desmaiarem na alma de vocês, não se cansarem, não ficarem no meio do caminho. Lembre-se, olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé. Olhando firmemente, sabe essa palavra, olhando firmemente? Contemplando, no original, ela significa tirar os olhos de outras coisas e fixá-los em algo. Tirar os olhos de outras coisas e fixá-los em algo. Se você quer ser um vitorioso na sua carreira, você precisa tirar os olhos de outras coisas e fixá-los em algo com letra maiúscula. Exatamente diferente de Vasti, que tirou os olhos do algo, que tirou os olhos do rei, da fonte da glória, da fonte de autoridade, de santidade, de beleza, e colocou nas coisas do rei. Esther, ela simplesmente ignora as coisas do rei, o brilho, o glamour, a riqueza, a glória, os perfumes. E ela vai para a presença do rei, sem nada. Porque para Esther, a única coisa que ela queria era o rei. Se o rei não me escolher, de nada adianta as coisas do rei. Sabe, queridos, você está contemplando ao Senhor, porque contemplar ao Senhor é tirar os olhos das coisas que te distraem e fixá-los no Senhor. Esther entrou sem nada na presença do rei. O rei olhou. De cara o rei se apaixonou, fala, e o rei a amou mais do que a todas. Porque o rei não tinha encontrado um olhar tão fixo nele. Eu imagino que o rei, cada mulher que chegava, ela ficava assim,
olhando as malas e olhando o rei. Será que está tudo aqui? Não esqueci de nada? Vai que eu não sou escolhida. Olhando as malas e olhando o rei. Querida, nossa vida aqui é muito curta. Se você viver muito, seus 100, 120 anos, é um piscar de olhos. Será que nós não estamos distraídos com as malas do rei? Contemplar é tirar os olhos das outras coisas. É priorizar o Senhor. É focar naquele que vai fazer toda a diferença. E quando eu olho para uma igreja que não está transmitindo a luz, sendo iluminada como deveria, eu fico perguntando, será que nós não estamos distraídos com muitas coisas? Com as coisas do rei, com as coisas que não são do rei. Porque aonde está o brilho da igreja? Aonde está o seu brilho? Por que a sua parentela, o seu bairro, o lugar onde você estuda, os seus colegas de trabalho, de escola, ainda não perceberam? Será que não é porque você não está parando para contemplar? Será que você não está olhando muitas coisas em vez de olhar uma só? Lembra de Marta e Maria? Marta estava tentando agradar a Jesus, olhando muitas coisas para como agradar o Senhor, e cuida da comida, e cuida da casa, vai aqui, limpa ali. Mas Maria estava olhando uma coisa só. E Jesus vira para Marta e fala, Marta, você anda preocupada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte. Uma coisa só, fala comigo uma coisa só. Uma coisa só é importante, quando você tira os olhos de tudo e volta para olhar o Senhor. Essa foi a primeira diferença, mas terminando, Esther, vocês conhecem a história quando o povo estava marcado para morrer por Amã, já foi falado aqui, o pastor ontem falou, o apóstolo, estava marcado para morrer. E Mordecai, o seu pai, às vezes eu fico pensando se o livro de Esther deveria chamar Esther ou Mordecai, porque tudo o que Esther fez por conta de Mordecai. Mordecai chegou e falou, Esther, entra na presença do rei e clama o favor do rei, para o nosso povo não ser destruído. Esther falou, eu não posso entrar, porque se eu entrar sem ser chamada, eu vou morrer. E sabe o que aquele pai disse para aquela filha? Você vai. Você vai. Pensa bem, filha, se não foi para esse momento que você foi feita rainha. Sabe por que nós somos feitos rainhas, nós somos iluminados? Há de Deus em nossas vidas para esse momento, para dar as nossas vidas por um povo que está morrendo. Se você ainda não entendeu isso, não adianta de nada a sua coroa. Luz nenhuma na sua vida vai te adiantar. Que luz, para que luz nas nossas vidas se as pessoas não podem ver? Falou, você vai, filha. Para esse momento você foi iluminada. Você recebeu dele essa glória, esse brilho, essa coroa. É para agora. É para fazer diferença lá fora. Vasti falou, eu não tenho nada a ver com os de fora. A minha beleza não precisa alcançá-los. A minha glória, a minha autoridade, o que tem a ver? Esther fez o contrário. Esther falou, ok, eu vou. Se morrer, morri. É para isso que eu vivo. A minha vida só tem sentido se a luz que eu recebo alcançar o outro. Se a luz que você recebe não está alcançando o outro, desculpa, isso não é luz. Não a de Deus. Esther entrou e mais uma vez o cetro foi estendido, ela não morreu, porque o rei falou, uau! Essa é a esposa rainha ideal, aquela que me deseja mais do que tudo, quer ver a minha face, não está distraída, e aquela que usa a minha glória para fazer a diferença em um povo todo. Eu queria que você ficasse em pé, querido. Nós estamos aqui sendo inspirados a contemplar o Senhor e ser iluminados. Eu só quero resumir para você: contemplar o Senhor é tirar os olhos de todas as coisas e focar nele. Ser iluminado é fazer com que a luz que você recebe dele alcance o outro. Traga vida, livre da morte. Você vai sair daqui amanhã, vai para a sua cidade, para a sua igreja, vai voltar para a sua casa, para a sua parentela.
Tem um povo marcado para morrer. Tem um povo que anda em trevas. Estão destinados à perdição. E a única chance deles é que essa luz que você está recebendo aqui faça diferença na vida deles. Coloque a mão no seu coração. Eu quero